Bom, pessoal, na aula passada a gente falou sobre a ebullioscopia, ou ebuliometria, e hoje nós vamos falar sobre a crioscopia, ou criometria, tá? O que acontece? A crioscopia, ela é quase o oposto da ebuliometria. No caso, ela talvez não seja tão comum da gente ver no nosso dia a dia aqui no Brasil, porque nós vivemos num país que é bastante quente, né? E isso daí então faz com que especificamente, a gente só vê os efeitos da crioscopia quando a gente observa coisas que têm gelo envolvido, ou seja, quando a gente observa coisas relacionadas com frigorífico, freezer, né? Então, a gente só pode estudar, observá-la, quando a gente consegue produzir gelo. Mas existem países em que é muito comum nevar. Então, países mais do norte do planeta, como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega, nesses países é normal nevar. O que acontece quando neva? A neve ela vai cair como flocos, ou seja, é como um pequeno cristalzinho de gelo, e que no caso ele se apresenta como uma lamela. O que é uma lamela? Lamela é como se fosse um corte, tá? Bem fininho. É como se ele fosse uma folha de gelo cortada e aí forma-se aquele cristalzinho, tá? Daí o que acontece? Esse material vai se acumulando, vai caindo, né? Então não deixa de ser água congelada, ele vai se acumulando e aí começa a se formar o que nós chamamos de neve, que é como se fosse ali um gelo meio que picado, e com o tempo ele começa então a formar ali uma estrutura mais sólida, até que começa a ter ali pedras de gelo que fica no chão, né, e tal. E como vocês devem imaginar, o gelo é extremamente escorregadio, tá? Então ele acaba fazendo com que pessoas possam levar um tombo escorregando, ou os carros percam o controle. Por isso que é muito comum nesses países amarrar corrente nas rodas do carro para ele conseguir desenvolver um pouco mais de atrito, tá? A gente pode ver que o gelo é muito escorregadio porque as pessoas patinam sobre ele. No caso lá, o que acontece? A lâmina, né, por isso a gente chama de lâmina, ela corta o gelo. Então, quando nós fazemos uma pressão sobre o gelo, ele tende a derreter. E dessa forma, então, forma-se uma camada de água pela qual os patinadores conseguem deslizar. Então, eles não estão deslizando sobre o gelo, mas sim sobre a água. O que isso quer dizer? Quer dizer que na superfície do gelo existe água no estado líquido. E como o gelo ele é bastante liso, água que é líquida sobre uma região lisa acaba fazendo com que aquela superfície se torne escorregadia. Então é possível fazer ali um deslocamento com menos esforço, porque você tem menos atrito, uma vez que você está entrando em contato com uma superfície que ela é líquida. E aí a questão é, como então evitar com que essa água congele? Existe um efeito que a gente vai ver na crioscopia ou na criometria, né? Criometria, que quando nós adicionamos um soluto, como por exemplo o sal, sobre o gelo, ocorre ali um processo do abaixamento, no caso do ponto de congelamento do material, que no caso é a água, tá? O que acontece? Na aula passada a gente viu que na ebuliometria, se você adicionar o gelo, se você adicionar um sal na água, o que vai acontecer? Basicamente, se você fizer isso, eu até fiz o desenho lá das moléculas, né? Então você tem lá, se a gente adicionar, por exemplo, NaCl, tá? O que ele vai formar? Ele vai formar Na+, mais Cl-. O que acontece com esses íons que são formados? Então, por exemplo, se você tem a água, até eu fiz o desenho dela, ela é uma molécula angular, né? Aí ela tem uma região que é carregada positivamente e uma região que é carregada negativamente. Essa região carregada positivamente, ela vai começar a encapsular o íon negativo, certo? Então ela vai começar a encapsular esse íon que possui essa carga negativa. Então várias moléculas de água vão começar a rodear esse íon, certo? E todas elas com a região positiva voltada na direção do íon negativo.
Tudo bem? Então ela vai ficar dessa forma aqui, encapsulando no caso o íon que é carregado negativamente. Obviamente que ela continua mantendo uma região carregada negativamente, que vai servir para quê? Que vai servir para encapsular o íon carregado positivamente. Então, também as moléculas de água aqui vão começar a se organizar com a parte negativa apontada para o cátion. Então, começa a encapsular no caso, esse íon que é carregado positivamente. Então, você começa a fazer com que ocorra ali uma interação das moléculas de água com o soluto, ou seja, com o material que foi dissolvido ali no meio e que, no caso, ele não é uma substância volátil, ou seja, ele não vai evaporar. O sal, se a gente jogar em cima da mesa, a gente vai ver que vai ficar lá por um bom tempo, né? Nunca vai evaporar. Tá? Então, o que acontece? Nesses países muito gelados, é comum passar um caminhão jogando sal aonde? Jogando sal no asfalto, porque dessa forma torna-se possível fazer com que o gelo, né, ou seja, a água congelada, ela passe do estado sólido para o estado líquido. Por quê? Porque o gelo derrete a água? Não. É porque vai haver uma interação entre as moléculas de água e os íons do sal. E isso então faz com que as moléculas, elas não, no caso de água, elas não possam se aproximar tão fortemente e criar algumas estruturas que são hexagonais, tá? Então, quando observa-se o gelo, ele vai ter lá umas estruturas que são semelhantes aos cachos de abelha, né? Então, vão formando essa rede, ou, por exemplo, aquela grade de galinheiro, né? Vai se formando essa estrutura aqui, né? Então, vai se formando toda essa estrutura. Em cada vértice desse aqui, nós temos uma molécula de água, tá? Então, ela vai interagindo com as moléculas ao lado, formando essa estrutura. Isso aqui vai ajudar a formação do gelo. O que acontece? Quando nós adicionamos o sal no meio, então o cloreto e o íon sódio, não é possível formar essas estruturas. Então, ela vai precisar, no caso, um abaixamento de temperatura muito maior para que seja possível fazer essa organização. Por que isso? Porque com a adição desses íons aqui no meio, tá? Adição desses íons aqui no meio, eles estão se movendo para cada lado, né? Para todos os lados. Eles não estão parados. Estão ali assim, né? Eles continuam vibrando. Então, você está adicionando uma coisa a mais que vai vibrar ali no meio, tá? Então, essas moléculas de água elas vão se orientar ali, tá? E elas não vão conseguir interagir com elas. Por quê? Né? Só para a gente entender aqui. O que acontece para formar essa estrutura? Nós temos moléculas de água, né? Então, vamos fazer aqui. Nós temos oxigênio aqui, né? Hidrogênio nas pontas. Então, ela tem uma região carregada, região carregada negativamente aqui em cima, tá? Aqui, negativamente. E ela tem uma região carregada positivamente. O que acontece? Vão se aproximar aqui outras moléculas de água, tá? Então, a parte negativa de outras moléculas de água vão interagir com essa região que é carregada positivamente, tá? Então, outras aqui vão se aproximar. Tudo bem? Então, você tem a carga negativa aqui de outra molécula se aproximando, tá? E aí, o que acontece? Todas elas possuem uma região carregada positivamente. Outras moléculas de água também vão se aproximar. E isso, então, ajuda a montar uma rede. Então, vai se aproximando uma molécula da outra. Não é que elas vão formar ligações, mas elas vão cada vez se aproximando mais. Quando as moléculas de qualquer substância elas se aproximam demais, nós temos a formação de um sólido. Quando as moléculas de uma substância elas estão próximas, mas não estão juntas, nós temos um líquido. Quando elas estão muito longe, ou seja, não estão interagindo uma com a outra, ocorre ali então a formação de um gás. Então é isso que acontece. O sal de cozinha, o NaCl, ele é adicionado no meio, para que dessa forma então você
tem essa possibilidade de fazer com que essas moléculas não se aproximem muito. O que acontece? Existe a necessidade de abaixar muito mais a temperatura para que seja possível, então, com que essa estrutura aqui de como se fosse uma rede comece a se formar. Qual que é a vantagem disso daí? Que é o seguinte, vamos dizer que nevou e aí está lá 0 graus Celsius. Você jogou sal, a água ela não vai passar para o estado sólido, vai continuar no estado líquido. Isso ajuda o quê? A água a escoar, por exemplo, para o esgoto, ou ajuda a água evaporar com o tempo, né? Então o que acontece? Ela vai ter que começar a baixar mais a temperatura, o dia vai ter que começar a ficar mais frio para que a água passe do estado líquido para o sólido. Então se ela congelava a 0 graus Celsius, agora ela vai congelar -1, -2, -3, -4 e assim por diante. Mas como eles jogam uma quantidade muito grande de sal, o sistema fica extremamente saturado. Então, às vezes, a temperatura ali para a água congelar vai ter que ser ali -10, -20 graus, né? Então, por isso que é possível ver ali, às vezes, dias extremamente frios nesses países e ali as vias, pelo menos, né? Elas relativamente livres de gelo. Não vão estar 100%, mas vão estar livres de gelo. Muitos desses caminhões, além de jogar o sal nas vias, o que acontece? Eles têm uma pá que vai ajudando a jogar o sal o gelo para o lado. Então o gelo vai sendo jogado para o lado e sobre esse gelo que é jogado para o lado, vocês podem observar que no caminhão eles têm uma caçamba, né? E bem aqui, ó, nessa região, é liberado o sal. Então o sal ele vai sendo liberado na parte lateral. Por quê? Porque assim vai fazendo com que esse sal que cai, por exemplo, próximo às calçadas, ele possa derreter o mais rápido possível. E quando a gente observa no nosso dia a dia, o mais próximo que nós temos disso é quando queremos, por exemplo, pegar um cooler de gelo e adicionar, por exemplo, um refrigerante, alguma bebida ali dentro para ela congelar o mais rápido possível. O que se usa para isso daí? Você adiciona sal. Por quê? Porque aí a água, ela vai, ou melhor, o gelo ele vai começar a derreter e vai ser necessário que ocorra um abaixamento da temperatura para que a água volte para o estado sólido. Isso daí então faz com que a nossa bebida congele rapidamente, tá? Então é essa que é a ideia através da crioscopia, fazer com que um sistema ele fique com o ponto de ebulição, ou melhor, o ponto de congelamento muito mais baixo. Na ebulioscopia é fazer com que o ponto de ebulição suba demais. E no caso da crioscopia, fazer com que ele baixe bastante. Daqui a pouco a gente vai ver uns gráficos que ajudam a entender isso, tá? Então, basicamente aqui, quando a gente olha para a crioscopia, né? O que a gente vai ver? A ideia de crioscopia, né? Crio significa frio, escopia ou metria significa medida. Então, a medida do frio, né? Medida de congelamento na realidade, tá? O que a gente vai ver? Que, mais uma vez, é a lei de Raoult que a gente vai trabalhar, né? Então, no caso, temperatura vai ser igual a uma constante multiplicando aqui a molaridade. Qual constante que é essa? Agora vai ser a constante crioscópica, tudo bem? Então vai ser a constante que serve, a gente chama de Kc, vai ser a constante que serve para a gente determinar a temperatura de congelamento de uma substância no seu estado puro, tá? E no caso, então, cada uma delas vai ter uma constante específica, tá? Como a gente fala de temperatura, é o que? Uma variação. Assim como lá na ebulioscopia a gente media uma variação de temperatura, ou seja, da temperatura que é a temperatura, naquele caso lá, a temperatura de ebulição da substância pura e a temperatura de ebulição do solvente, tá? Aqui a gente vai ver a temperatura o quê? De congelamento do solvente e também a temperatura de congelamento da solução, né? No caso, o solvente aqui é o solvente puro, por quê? Porque estamos falando de água, ok? Então, no caso, sempre lembrando que solução, ela é o quê? Solução, ela é igual a solvente, tá? Isso vamos ver. Solvente mais o quê? Mais o soluto. O que é o solvente? Solvente é a substância líquida que está em grande quantidade. Então, está em grande quantidade, QTD. Tudo bem? E o soluto vai ser uma substância sólida.
tá? Uma substância sólida e não volátil. Então ele está em quantidade mais baixa e ele não evapora facilmente, tudo bem? Então essa aqui é a ideia da crioscopia. A gente vai trabalhar com a lei de Raoult, ok? E aqui mais uma vez a gente vê que a unidade é a mesma, tá? Graus Celsius, quilo e mol. Só lembrando então, né, por que a gente utiliza essa unidade aqui para, no caso, a constante. E aí, obviamente, tá? A constante ela surge lá de várias coisas, né? Onde R é a constante universal dos gases, então ela tem todo esse monte de unidades aqui, né? 0,082 atm vezes litro, quilo, que é Kelvin, desculpa, mol, né? E LV, no caso, é o valor latente de vaporização. São várias coisas, só que o que acontece? A gente pode utilizar esse valor aí, no caso, a constante, né, como sendo um número já calculado. Então, esse número ele acaba sendo calculado em laboratório, empiricamente. Então, cada substância tem ali um Kc específico. Ou seja, esse valor aqui, que é no caso da constante, ele será dado nos exercícios, ou então será dado o quê? Será dada a temperatura e a molalidade. Tendo a temperatura e a molalidade, você consegue calcular, né? Por exemplo, para você calcular a constante, você teria, então, aqui só que fazer uma troca aqui, tá? Então, ficaria a temperatura dividido por molalidade igual a Kc. Se, no caso, eu tivesse, por exemplo, a constante e a temperatura e eu quisesse calcular a molalidade, seria a mesma coisa, só que nesse caso, a gente teria, especificamente, temperatura dividido pelo que agora? Né? Se eu quero saber a molalidade, temperatura dividido pela constante crioscópica igual a o quê? Igual a W. Tá? Sempre tudo que está multiplicando vai passar dividindo. Ok? Então eu consigo fazer esse cálculo aqui, caso eu queira. É só modelar. Né? Então, por exemplo, se fosse dado, por exemplo, a constante e eu quisesse saber, por exemplo, a temperatura, também eu poderia fazer ou melhor, temperatura não, né? Se fosse dada, se eu quero saber a temperatura, é essa equação aqui. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse saber alguma dessas constantes aqui e não fosse dada a temperatura. O que eu ia ter que fazer? Conseguir calcular ela utilizando aqui especificamente esse Kc. Aí, no caso, teria que ser fornecido temperatura, teria que ser fornecido a constante universal, tá? Mas esses dados têm que ser oferecidos, tá? Tem que ser dado para você. Seja, no caso, a molalidade, seja a temperatura, ou no caso, ele vai dar para você a temperatura, né? Se você quer saber a molalidade, ele vai te dar a temperatura, e no lugar da constante, ele vai te dar, por exemplo, todas essas informações aqui, né? Ele vai te dar o calor latente, né, de vaporização, vai te dar essa temperatura que a gente utiliza em Kelvin, vai ser dado também a constante universal dos gases. Então, se for um exercício mais aprofundado, vai ser dado essas informações para você, tá? Então, pode sempre ficar tranquilo em relação a isso, tudo bem? Então, sabendo desses dados, né, o que a gente pode ver? A gente pode ver uns gráficos. Vamos ver aqui esse gráfico aqui. Esse gráfico ele é bastante interessante porque ele é o gráfico da água, tá? Então, esse aqui é o gráfico da água. E ele tem que ser reconhecido. Toda vez que você vê esse gráfico, você tem que saber que esse aqui é o gráfico da água. E como que você reconhece? Você reconhece por causa desse fenômeno aqui, ó. Tá? A gente vai ver mais para frente que existem algumas substâncias que, no caso aqui, não é dessa forma. No caso, por exemplo, seria assim, ó. Tá? Seria mais direcionado para esse lado aqui. Só a água que tem esse formato aqui. Então, olhou para esse gráfico e viu que está apontando para cá, então a gente já sabe que isso aqui é água. Isso aqui é um gráfico típico da água, tudo bem? Então, é sempre olhar e observar que está dessa forma aqui. Mas vamos entender, então, o que acontece aqui nesse gráfico. A gente observa o quê? Que ele é dado em pressão, tudo bem? Por temperatura. Aqui, no caso, a pressão está sendo dada em milímetros de mercúrio, tá? Então, é uma das formas da gente calcular pressão,
é com milímetros de mercúrio. Então, a 1 atm, nós temos 760 milímetros de mercúrio. A gente costuma falar de milímetros de Hg, tá? Então, milímetros é de Hg, 760. Então, tudo que está a 760 milímetros de mercúrio, a gente tem a 1 atm, ou seja, como se a gente estivesse ao nível do mar. Então, vamos observar aqui para a água, tá? 700 milímetros de Hg. Quando nós temos zero de temperatura, ou seja, 0 graus Celsius, o que a gente tem aqui, ó? Observamos aqui que nós vamos ter esse ponto específico, tá? Quando nós temos 100 graus Celsius e 700 milímetros de Hg, nós vamos ter esse outro ponto aqui. Então, o ponto A e o ponto B. O que isso daí quer dizer? Vamos ver aqui onde eu circulo as coisas, tá? O que nós temos aqui? Nessa região aqui, entre A e B, tá? Entre A e B, a essa pressão, ou seja, de 760 milímetros de Hg. Né? Ou seja, ou melhor, né? Vamos falar do jeito mais didático, né? De 4,579 milímetros de mercúrio até 700 milímetros de mercúrio. Dentro desse range aqui de temperatura, que vai de 0 a 100, o que a gente vai ter? A gente vai ter a 1 atm, nós vamos ter aqui toda essa região, tá? O que nós temos em toda essa região aqui? A gente tem a água no seu estado líquido, tudo bem? Então, a partir de 0 graus, tá? A partir de 0 graus até 100 graus Celsius, né? O que vai acontecer? Se nós tivermos a 1 atm, ou seja, 760 milímetros de Hg, tá? Ou seja, toda essa região aqui, iniciando daqui até aqui, dentro desse range de temperatura, nós temos água no estado líquido, tá? Então, sempre aqui, água no estado líquido. Se nós tivermos a 760 milímetros de Hg, só que abaixo de 0 graus Celsius, ou seja, menos 1, menos 2 e assim sucessivamente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter especificamente aqui a água no seu estado sólido. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a água no seu estado sólido. Tudo aqui, então, água no estado sólido, tudo aqui, água no estado líquido. Agora, se nós tivermos numa temperatura que pode ir aqui do temperatura abaixo de 0 mesmo, tá? Pode ser muito abaixo de 0 a temperatura, mas com uma pressão muito baixa, tá? O que nós temos? Se tiver aqui, ó, nessa região, nós vamos ter, deixa eu até mudar de cor, né? Se eu fiz verde, azul, deixa eu fazer em vermelho. A gente vai ter aqui, no caso, a água no seu estado gasoso. Agora, observem, a temperatura começa a subir. Só que não precisa de uma pressão muito alta. Ou seja, a água no estado gasoso, ela depende do quê? De pressões baixas para existir. Ela só vai começar a ter uma pressão próxima de 1 atm quando começa a chegar numa temperatura de 100 graus Celsius. Ou seja, a pressão para que a gente tenha água no estado gasoso não tem que ser muito alta e nem a sua temperatura. Tudo bem? O que quer dizer então esse gráfico aqui? O que ele está mostrando aqui para a gente? Ele está mostrando o quê? A pressão ambiente, ou seja, 1 atm, tá? Então 760 milímetros, né, de Hg é 1 atm. O que ele está mostrando para a gente? Que a uma dada temperatura, a pressão atmosférica, né, normal, a uma dada temperatura, a água se comporta diferente. E, obviamente, que isso não vai só valer para a água, mas para todas as substâncias, tá? E, então, a gente observa que formamos essas divisões aqui no gráfico. Uma dada temperatura e uma dada pressão, eu posso ter água no estado gasoso, no estado sólido ou no estado líquido. Mas, especificamente sobre essas linhas vermelhas aqui, tá? Especificamente sobre elas, o que acontece? Nós temos aqui, ó,
sobre essa dada temperatura e pressão, que forma esse ponto aqui, esse outro ponto, esse ponto, tá? Todos esses pontos aqui sobre a linha, nós temos aqui, nesse caso aqui especificamente, a água coexistindo, tá? No estado sólido e no estado gasoso. Nesses pontos aqui, sobre a linha, tá? Ou seja, quando a gente vai plotar o gráfico, elas vão surgindo aqui, né? Como, por exemplo, o ponto A e o ponto B, né? A gente vai ter especificamente a água coexistindo no estado sólido e no estado líquido. Quando nós temos esses outros pontos que vão formando essa linha aqui, ou seja, a gente vai somando todos os pontos, né? Ligando todos eles. Aqui nós temos a água coexistindo no estado, no caso aqui, obviamente, no estado líquido e no estado gasoso, tudo bem? Então a gente tem elas coexistindo aqui. E aí tem esse ponto central aqui, tá? Que é chamado de ponto T aqui no caso, né? Que é o ponto triplo. A essa dada temperatura e a essa dada pressão, tá? Ou seja, 0,0098 graus Celsius e 4,579 o quê? Milímetros de Hg, tá? Isso aqui vai ser muito próximo, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, 0,060 milímetros de, ou melhor, ATM, tá? Ou seja, observem que é muito pequena essa pressão, tá? Muito baixa. Então, o que vai acontecer? A essa dada pressão e a essa dada temperatura, nós temos aqui a água coexistindo em todos os seus estados, líquido, sólido e gasoso, tá? E por fim, existe aqui esse outro ponto, né? Esse ponto N, que a gente vai chamar de ponto crítico. Esse aqui é a última temperatura e pressão possível para que a substância exista no seu estado gasoso e no seu estado líquido, tá? Então, esse aqui é chamado de ponto crítico, tá? Crítico. No caso aqui, é a última temperatura possível e última pressão possível, que no caso nós temos líquido mais gasoso existindo junto. É a última temperatura e última pressão. Última, o quê? Última temperatura e pressão possível, tudo bem? Então, a última temperatura e pressão possível para que a gente tenha a substância, no caso a água aqui, né? Então, olhando esse gráfico, no seu estado líquido e no seu estado gasoso. Vamos ver esse outro gráfico aqui, tá? É o mesmo gráfico, tá? Ó, observem que agora aqui é em ATM, tá? Fica mais fácil de agora a gente ver, né? A gente observa que o ponto crítico, ou seja, que vai ser em ATM, no caso, é 217,7 ATM para água, tá? Sempre lembrando, isso aqui é a água, porque observem aqui, né? Ó, olha aqui o gráfico vindo mais para essa direção aqui. Então, o ponto crítico da água vai ser o quê? A uma temperatura de 374,40 graus Celsius e a uma pressão de 217,7 ATM. É muito alta essa pressão, né? E também é uma temperatura relativamente alta, né? Não tão alta, né? Às vezes dá para alcançar isso até nos fogões que a gente tem em casa, né? Mas aqui a pressão é gigantesca, né? E aí, então, aqui a gente vai ter o último local, né, do gráfico, onde a gente vai ter a presença da água no seu estado líquido e gasoso ao mesmo tempo, ok? Aqui, ó, esse gráfico aqui, ele mostra o quê? Ele mostra quando a gente adiciona o sal na água, ok? O que acontece? Ó, essa parte do gráfico aqui, ó, que é, no caso, a linha, né, não pontilhada, ele é o normal, ok? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem 760 milímetros de Hg, né? Observem aqui, né? Exatamente esse ponto aqui, tá? O ponto D. E aqui nós temos o ponto A. Então, o que acontece? Observe aqui. Aqui vai estar a 0 graus Celsius e aqui a 100 graus Celsius. Tudo bem? Então, a gente vê aqui que a gente tem o normal do gráfico. Tá? Só que quando a gente tem lá um recipiente e a gente aqui tem água, a gente adiciona
NaCl, ou poderia ser qualquer outro sal, tá? O que vai acontecer? Observem aqui no gráfico. Olhem aqui, é como se a gente estivesse fazendo com que ele diminuísse de patamar, tá? É como se a pressão aqui dentro, ó, ela diminuísse, ok? É como se a pressão tivesse diminuído. Agora, observem aqui, né? A gente tem o ponto D', agora, tá? Ou seja, a temperatura de congelamento ela é menor do que zero, ok? Então, o ponto D' demonstra que ela é menor do que zero. E o ponto de ebulição ele é aumentado, né? Então, ele fica maior do que 100 graus Celsius. Então, é esse formato de gráfico que acontece aqui quando a gente adiciona um sal na água, ok? Então, é como se a gente alterasse a pressão e a temperatura do sistema, tá? Vamos ver o gráfico de uma outra substância. Esse aqui é o gráfico do dióxido de carbono. Agora, observem, né? Ó, essa linha é apontando para lá, tudo bem? Então, aqui o CO2, dióxido de carbono. O que a gente pode observar? É o mesmo raciocínio, né? Então, a gente vai ter o ponto triplo aqui, onde a gente vai ter sólido, líquido e gasoso existindo. A gente vai ter o ponto crítico aqui, né? Que no caso é a última pressão e temperatura possível para a gente ter a presença de líquido e gás, né? Depois daqui para frente, né? O que vai acontecer? Essa linha aqui vai subir reto, né? E a gente só vai ter, então, aqui o estado gasoso do CO2, ou seja, uma temperatura superior a 31 graus Celsius, a gente vai ter só CO2 no estado gasoso. Observe que a pressão aqui tem que ser, ela vai aumentando, né? Aqui a pressão ela é dada em bar, tá? Então a gente tem ATM, nós temos milímetros de Hg e a gente também tem bar, né? A gente pode utilizar essas daqui. No sistema internacional, em geral, são essas duas primeiras aqui que a gente utiliza, ok? Então, aqui a gente observa que a 31 graus Celsius, o que acontece? A gente tem a essa dada temperatura aqui o ponto crítico, tudo bem? A gente chama aqui, então, de ponto crítico, tá? Então, simples de analisar esses gráficos, certo? Vamos ver, então, aqui o que? Nós vamos ver aqui um exercício. Vamos lá fazer esse exercício de crioscopia. O que nós temos aqui? Qual a informação que nós vamos ter aqui? Nós temos 100 ml de água em temperatura de 25 graus Celsius. E o que acontece? Foram adicionados nela 50 gramas do que? De NaCl. Aí ele dá para você aqui a informação que a constante crioscópica, no caso da água, é de 1,86 graus Celsius quilo, né, multiplicando quilo, dividido por mol, tá? Então, o que ele quer? Que a gente calcule o quanto abaixará a temperatura de congelamento, TC, da água com a adição de uma determinada massa, que no caso são 50 gramas, de sal. Qual fórmula a gente vai usar? Só relembrando, a fórmula de Raoult, né? Que no caso temperatura, ela vai ser igual ao quê? Constante crioscópica vezes a molalidade. Então, o que eu sei aqui? Que eu vou estar trabalhando com graus Celsius. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual especificamente a essa unidade aqui, que é graus Celsius, vezes quilo, tá? Tudo isso aqui dividido por mol. Consequentemente, então, eu tenho aqui que multiplicar tudo isso aqui por mol por quilo. Dessa forma, né, já fica óbvio que eu vou cortar o quê? Quilo com quilo, mol com mol, tá? Ou seja, no final eu vou ter a resposta só em graus Celsius, tá? Então é assim que a gente faz a análise de unidades aqui da nossa substância. Então, a gente já sabe isso daí, que no final a gente vai ter uma resposta em graus Celsius. Então, vamos fazer aqui a adição do quê? Vamos fazer a adição dos números específicos, tá? Então, o que eu tenho aqui especificamente? Eu sei que temperatura é o que eu quero saber, eu não sei, né? Ela vai ser igual ao quê? A minha constante, que é de 1,86 graus Celsius vezes quilo, dividido por mol, certo? Vezes o quê? Vezes 50 gramas. Tá, então eu vou adicionar 50 gramas aqui, né? Vou adicionar 50 gramas.
não dá para adicionar 50 gramas aqui. Por quê? Porque a minha unidade vai ser em mol por quilo, certo? Mol por quilo. E esse quilo aqui, a gente tem que lembrar o quê? Que ele é o quilo referente ao meu solvente, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer com que esses 100 ml, tá? Esses 100 ml, ele passe para quê? Para quilo, tá? Então, alguma coisa em quilograma aqui. Como que eu faço isso? Bom, para a água, a gente sabe que a densidade dela é igual a 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem massa sobre volume vai ser igual a 1. Quer dizer que para cada 1 kg de água, isso só vale para água, tá? Isso quer dizer que para 1 kg de água, 1 kg de água, eu tenho o quê? Eu tenho 1 litro de água, ok? Então, eu tenho essa característica. Se eu tenho, no caso, 100 ml, eu vou ter 100 gramas de água também. Tudo bem? Então, se eu tenho 100 ml, se eu tiver, então, 100, vamos colocar aqui da forma certa, tá? Se eu tenho 100 ml, eu vou ter quanto? Eu vou ter, então, 100 gramas. Tudo bem? Então, 100 ml corresponde a 100 gramas. Quanto em quilo é 100 gramas? Bom, vamos lá. A gente sabe que... A gente sabe o quê? A gente sabe que 1 quilo equivale a 1000 gramas. 100 gramas, que é o que a gente sabe, né? Porque são 100 ml igual a 100 gramas de água, vai ser igual a X. É só fazer uma regrinha de 3, ou seja, dividir 100 por 1000, certo? A gente faz aqui multiplicando e aqui dividindo, tudo bem? Então, vamos fazer a continha aqui, tá? Deixa eu até apagar aqui. Então, a gente vai ter 100 gramas, né, dividido por 1000 gramas. Né? Nesse caso aqui, a gente só vai cortar, tá? Só por enquanto aqui, porque a gente vai ter um valor unitário. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar os zeros também, né? 2 zeros aqui, posso cortar 2 zeros aqui. E isso vai me dar o quê? Né? Vai me dar aqui esse seguinte valor. 1 dividido por 10. Aí fica mais fácil. A gente vai ter 0,1. 0,1 o quê? O que eu cortei aqui. Gramas. Tá? Então, 0,1 gramas nesse caso, tá? Então, 100 ml de água equivale a 0,1 grama. Então, eu sei que eu vou ter que dividir uma quantidade de mol por 0,1. Então, já vamos até substituir aqui, tá? A gente sabe que aqui vai ser uma quantidade de mol dividido por 0,1 grama. Então, vou colocar aqui na frente 0,1, tá? Ou seja, 0,1 grama. Quantos mols? Bom, aqui, essa quantidade de mols é em relação a quem? É em relação ao cloreto de sódio. Vamos lá fazer, então? O que a gente sabe? A gente sabe que, especificamente, 1 mol de NaCl equivale a quanto? Equivale a 58,5 gramas. Quantos mols vão ser 50 gramas? Tá? É só a gente fazer uma regrinha aqui, tá? Vamos fazer essa continha. Então, a gente tem, especificamente, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Acho que vocês não estão vendo a calculadora, mas eu estou usando uma calculadora aqui. 1 vezes 50, certo? Dividido por 58,5. 58,5. Quanto que vai dar isso daí? Vai dar 0,854470085. Então, vamos arredondar isso aqui para 0,855. Tudo bem? Então, aqui, x vai ser igual a 0,855 mols. Ou seja, a gente tem menos do que 1 mol aqui, tá? Aí, então, a gente vai pegar esse valor de x e vai trazer para cá. Então, vai ser 0,855, ok? E aí, o que acontece?
se eu dividir 0,855 por 0,1? Vamos lá para a calculadora de novo. Então, vamos lá, vamos dividir por 0,1. Quanto que vai dar isso aqui? 8,555. Então, eu posso agora já substituir todo esse valor aqui, tá? Então, vamos substituir todo esse valor aqui por 8,55. Aí, o que eu já posso fazer? Eu já posso cortar as unidades. Então, mol com mol, quilo com quilo, tá? E aí, então, a gente vai reescrever isso. Deixa eu apagar aqui para abrir mais espaço e não ficar tão poluída a imagem, né? Vamos lá. Então, quanto que vai dar isso aqui? Vou escrever aqui, agora aqui em vermelho. Temperatura vai ser igual a 1,86 graus Celsius vezes 8,55, o quê? 100 unidades, porque eu cortei todas elas aqui. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos de novo para a calculadora, porque essas continhas não são fáceis de fazer de cabeça, né? Vezes, então, 8,55 vezes 1,86. Bom, então a gente vai ter aqui, mais ou menos, tá? Se a gente for arredondar aqui, vai dar 15,9, tá? Então, 15,90. Então, a temperatura vai ser igual a 15,90. Beleza, o que ele está falando aqui? Que, no caso, agora, a água vai começar a se congelar a 15,90 graus Celsius, né? Nunca pode esquecer de colocar a unidade, tá? Não, na realidade, isso daqui é a temperatura que a gente vai aplicar ao seguinte. Qual que é a temperatura de fusão da água? Então, temperatura ela é igual, no caso, a temperatura que a gente encontrou aqui, que é a temperatura de abaixamento, né? Vamos colocar então aqui como TC, temperatura crioscópica, tá? Então, TC, menos a temperatura da água pura, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter temperatura, a temperatura final, né? Vai ser igual à temperatura de congelamento da água, né? Eu inverti aqui, tá, gente? Deixa eu só corrigir isso. Tá? Então, aqui a gente vai ter a temperatura da água pura menos o quê? A temperatura crioscópica. Tá? Então, vamos lá. Vai ser temperatura da água, 0. Temperatura da água pura, congelamento, tá? Menos o quê? Menos o valor da temperatura crioscópica que a gente achou aqui, que é de 15,90. Ou seja, a temperatura final, com a adição dessa quantidade de gramas de sal de cozinha, vai ser de menos 15,90 graus Celsius. Ou seja, se ali em 100 ml de água eu adicionar 50 gramas de sal e misturar ali, provavelmente é capaz até de formar um corpo de fundo, ou seja, a água ficar muito saturada e até mesmo parte do sal ele acabar ali indo para o fundo, né, precipitando. Tá? Pode acontecer isso. Só que o que acontece aqui? Se eu colocar essa água com essa quantidade de sal lá no freezer, tá a 0 graus. Eu vou lá ver depois de 3 horas, ela ainda vai estar no estado líquido, ok? Para eu conseguir fazer essa água que eu coloquei lá no freezer, ela passar para o estado sólido, tá? O que eu vou ter que fazer? Mexer na temperatura, né, e baixar muito. Então, por exemplo, eu tenho que fazer ali o sistema ir para menos 16 graus, ou seja, uma temperatura mais baixa do que menos 15,9, para começar a ter ali realmente o congelamento. Se eu jogar para menos 16, menos 17, menos 20, aí a água vai congelar, mesmo tendo sal ali, tá? Mas observem que esse processo faz com que a água permaneça líquida, mesmo em temperaturas muito, muito, muito baixas. Tudo bem? Então, esse é o fenômeno da crioscopia. A crioscopia é fazer, então, com que ocorra esse abaixamento da temperatura, mantendo uma mesma pressão, ou seja, um ATM, né? E ainda a água permaneça no estado líquido, sendo que ela precisava estar no estado sólido, né? Então, só voltando aqui, né, no gráfico, para ficar mais fácil a gente ver, é o que? Eu estou baixando a temperatura e ela está onde? Ela está no estado líquido, né? Esse gráfico aqui, né, essa
essa linha aqui, ela continua indo para trás, né? Mas aí o que acontece? Então eu tenho ali uma temperatura baixa, né? Abaixo de zero, que vai ser mais ou menos por aqui. E aí eu continuo então fazendo com que a água permaneça. Ó, vocês podem ver que aqui tem uma região, né, específica, que ela vai estar, não necessariamente essa daqui, tá? Mas ela vai ter uma região específica aqui, ó, tá? A gente fazer um traçado aqui, que ela está em 0 graus Celsius e ela se encontra no estado líquido. Por quê? Porque a pressão pode ser mais baixa, né? Então você vai diminuindo a pressão aqui, você vai fazendo com que ela, em graus Celsius, ela vai alterando esse gráfico, né? Então ela vai estar, ela pode estar presente no estado líquido, tá? Então é como se a gente estivesse alterando esse gráfico conforme a gente adiciona um sal, né? É basicamente o que a gente vê aqui, né? É como se a gente estivesse recuando o gráfico. Então observe, se eu adicionei sal, em vez de ela congelar a 0 graus Celsius, ela vai congelar a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se for possível, vocês curtam essa aula. Também se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para vocês sempre receberem novas aulas. Compartilhe o vídeo com quem vocês acham que pode ser interessante, que está estudando essa parte de físico-química, né, para vestibular, ou na escola, ou fazendo uma revisão para a faculdade. No início da faculdade, geralmente a gente costuma ver essas coisas. Se for possível, né, além de compartilhar o vídeo, também hypem o vídeo, porque assim a gente vai ganhando relevância aqui na plataforma. E dê uma olhada lá no meu outro canal, Ciência Química, porque lá tem sempre novidades de ciência em geral, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula de Química.